Olá, amigos! Nós vamos entrar agora num assunto da ecologia bastante gostoso de se estudar, que são as relações ecológicas, as interações ecológicas. Como é que um ser vivo se relaciona com outro ser vivo? Nós vamos estudar todos os tipos de relações, tudo bem? E hoje nós vamos começar pelas relações ecológicas harmônicas, a primeira parte das relações. Então vamos lá. As relações ecológicas, elas são divididas em dois grandes grupos: relações ecológicas harmônicas e relações ecológicas desarmônicas. Amigo, relação ecológica harmônica é aquela em que não haverá prejuízo para nenhum dos envolvidos. Ninguém sai perdendo. Ninguém sai perdendo com essa relação. A relação poderia ser representada assim, ó, mais e mais. É uma relação harmônica? É, ninguém saiu perdendo. Poderia ser representada assim, ó, mais e zero? É uma relação harmônica? É, ninguém saiu perdendo. Ó, esse cara aqui, ó, não ganhou, zero, mas também não perdeu. Não houve prejuízo. É harmônica. Esse cara aqui, ó, poderia ser uma relação harmônica? Não, porque, ó, um dos envolvidos sai perdendo. Há prejuízo para alguém. Essa não seria uma relação harmônica. Harmônica não há prejuízos, ninguém sai perdendo. As relações desarmônicas é aquela em que alguém sairá prejudicado. Alguém sai perdendo com essa relação. Poderia ser representado assim? Mais e menos? Sim, ó. Alguém saiu perdendo. Menos e menos? Sim. Houve prejuízo para ambos. Olha essa. Menos e zero é desarmônica? Sim. Alguém saiu perdendo. Relação harmônica, não há prejuízos. Relação desarmônica, alguém sai perdendo. Aí nós vamos subdividir as harmônicas e desarmônicas em dois subtipos: intraespecíficas e interespecíficas. Intraespecífica acontece entre indivíduos da mesma espécie, ó, dentro da mesma espécie. Interespecífica, entre indivíduos de diferentes espécies. Internacional, lá fora, diferentes espécies. Então eu posso ter harmônicas intraespecíficas, ninguém sai perdendo e entre indivíduos da mesma espécie, ou harmônicas interespecíficas, ninguém sai perdendo entre indivíduos de espécies diferentes. Eu posso ter desarmônica intraespecífica, vai ter prejuízo para alguém entre indivíduos da mesma espécie, e desarmônica interespecíficas é alguém sai perdendo e é entre indivíduos de diferentes espécies. Esse primeiro assunto, essa primeira parte, nós estudamos apenas as relações harmônicas intraespecíficas. Não há prejuízo e entre indivíduos da mesma espécie. A primeira relação harmônica intraespecífica é a colônia. Aí você vai ter que tomar cuidado. Me fala exemplos de animais que têm uma relação ecológica do tipo colônia. Você está viciada em falar abelhas, formigas e cupins. Cuidado, não é. A relação entre abelhas, entre as formigas, entre os cupins, não é uma relação do tipo colônia. Às vezes você ouve isso a vida inteira e vai cair do cavalo aqui. Vamos entender por quê. Olha só, para ser uma colônia, os indivíduos têm que estar ligados anatomicamente. Os indivíduos estão fisicamente grudados um no corpo do outro. Amigos, quando eu falo grudado,
É como se fossem gêmeos siameses, grudados daquela maneira, anatomicamente. Nós não chamamos siameses de colônia porque é algo anormal. Mas nascer daquele jeito, com ligação física, é normal em algumas espécies. Vamos olhar exemplos então de colônia. Olha só, bactérias, corais, esponjas e caravela. Vamos olhar. Cada bolinha dessa que você está observando é uma bactéria. Existem bactérias que podem viver fisicamente grudadas uma à outra, formando uma colônia. Não é toda bactéria que tem colônia, mas muitas formam colônia. Olha a ligação anatômica. Corais. Cada negocinho desse que você está vendo aqui, ó, esse pólipo é um animal. Um animal, outro animal na forma de pólipo, um quinidário. Olha como todos estão presos, formando o mesmo corpo. Os corais, olha lá, você tem uma colônia de pólipos reunidas num único corpo, fisicamente ligados. Olha as esponjas, olha aqui os poríferos. Cada um desse aqui, ó, é um animal. Olha como um está preso fisicamente no corpo do outro, formando uma única unidade anatômica. E essa é a caravela, parente da água viva. Quando você olha para isso aqui, a impressão que dá é que tudo isto é um único animal. Mas na verdade isto é uma colônia de animais. Aqui essa bolsa de gás ó, que flutua, um animal da colônia. Tentáculos maiores corresponde a corpo de outros animais. Defesa, capturar alimento. Aqui no meio tem tentáculos menores, indivíduos menores que estão ligados com a reprodução. Parece uma coisa só, mas são vários indivíduos aqui com formas físicas diferentes, formando uma única unidade. Repare que a colônia, os indivíduos podem ter a mesma forma física, homomórfica, homo igual, homo, ou heteromórfica. Os indivíduos da mesma colônia podem ter formas diferentes um do outro. Por isso que, amigo, abelha, formiga e cupim não pode ser colônia. Por quê? Abelha, formiga e cupim, uma não nasce grudado fisicamente no corpo da outra. Portanto, não se encaixa na definição de colônia. Então, se a colônia não é a relação entre as abelhas, formigas e os cupins, então qual é a relação ecológica entre eles? É a relação chamada de sociedade. Como diferenciar? Ora, se na colônia tem ligação anatômica, na sociedade os indivíduos vivem juntos, mas não estão unidos fisicamente, anatomicamente. E existe divisão de trabalho entre eles. Agora sim, a relação entre as abelhas, entre as formigas, entre os cupins, é uma sociedade. Cada indivíduo é um indivíduo separado. Vivem juntos de modo cooperativo, se beneficiam muito por estarem vivendo juntos e um cooperando com o outro. O trabalho de um beneficia o trabalho da sociedade inteira. E em todos esses exemplos, há uma divisão nítida de trabalho e também de tipos, de castas. Vamos melhorar essa explicação utilizando as abelhas. Nas abelhas nós encontramos 3 tipos de castas: a operária, a rainha e o zangão, que é o macho. Dá para você diferenciá-los pelo tamanho do abdômen. O abdômen da rainha, ele é o maior que tem, o abdômen grande. O aparelho reprodutor é desenvolvido, abdômen grandão.
A operária tem um abdômen menorzinho, o aparelho reprodutor é atrofiado, a operária é estéril, nunca irá reproduzir. A única fêmea fértil é a rainha. O zangão, ele tem um abdômen mais largo do que os outros dois. É o único macho. Função dele, reprodução. Copular com a rainha. A operária é trabalhar. A operária, geralmente, quando pica, ela perde o ferrão e morre. A rainha só pica quando é virgem. E quando ela pica, ela não perde o ferrão. Depois que ela é fecundada, ela não pica mais. O zangão, ele não tem ferrão. E amigos, uma coisa que está acontecendo que é muito preocupante hoje no mundo é o problema da diminuição radical das abelhas no mundo, chamado de síndrome do colapso das abelhas. Muitos fatores estão sendo relacionados com essa diminuição, principalmente o uso de agrotóxico nas plantações, que acabam não sendo seletivos, acaba matando a praga, mas também insetos e outros animais inocentes nessa história, não é? Além dos agrotóxicos, se coloca também, está sendo muito pesquisado isso ainda, não há um consenso, não há ainda uma lista de todos os fatores que são comprovados, mas também a questão do aquecimento global, a questão das chuvas ácidas, a poluição de uma maneira geral, tudo isso interferindo. Mas agrotóxico tem uma forte indicação dessa diminuição. E você pode falar assim, o que tem a diminuição? Eu não gosto de mel mesmo? Amigo, o negócio é muito mais preocupante do que simplesmente produção de mel. As abelhas, olha isso, em média, isso é uma média, elas são responsáveis por 70% da polinização das plantas que nós utilizamos nas principais culturas agrícolas no planeta. 70% em média. Olha isso aqui, gente, ó. Isso aqui são alguns casos isolados, ó. As abelhas são responsáveis por 100% da polinização das amêndoas, 90% da maçã, do mirtilo, olha só, pêssego, laranja. Então, se nós tivermos uma redução drástica como está acontecendo e o negócio não se reverter, nós podemos ter aí uma redução na produção de alimentos no nosso planeta. E isso vai com certeza acabar trazendo um encarecimento também dos alimentos pela baixa produção. Uma outra coisa muito interessante de saber em relação às abelhas é o tipo de reprodução que elas têm. A reprodução das abelhas é diferente. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui? As abelhas, quanto à forma de reprodução, segue o esqueminha por gentileza. A rainha, como eu disse para vocês, é a única fêmea fértil. Ela é 2N diploide, certo? O zangão, ele é o macho, mas ele é haploide, ele é N. O zangão tem a metade do número de cromossomos se comparado com a rainha. Daqui a pouco você vai entender por quê. A rainha 2N, ela vai fabricar óvulos N. O zangão também fabrica espermatozoides N. Quando o espermatozoide do zangão fecunda o óvulo da rainha, dessa fecundação sempre origina fêmea. Fêmea sempre vem de uma fecundação. E ela sempre será 2N, porque ela vem do encontro de gametas, N com mais N. Quando essa fêmea, 2N, a larvinha, o bigatinho, que está lá na colmeia, se ele for alimentado com geleia real, a geleia real é uma substância fabricada pelas abelhas que funciona como um hormônio. E quando você alimenta a larvinha fêmea com geleia real, o aparelho reprodutor se desenvolve na metamorfose, se transformando numa rainha fértil. Agora, se esse bigatinho, essa larvinha fêmea, for alimentada mais com mel,
o aparelho reprodutor fica atrofiado e se transforma numa operária estéril. Então, quem vai decidir se a larvinha será rainha ou operária é a alimentação. Geleia real vira rainha, fértil. Mel, operária estéril. Vai trabalhar até morrer. Ora, se todo o óvulo fecundado origina fêmea, como é que se origina o macho, o zangão? Amigos, quando a abelha rainha fabrica um óvulo, se esse óvulo não for fecundado, olha que loucura, o óvulo não sendo fecundado, ele origina um macho, o zangão. Portanto, o zangão não tem pai, zangão só tem mãe. Ele vem do óvulo não fecundado. Esta capacidade que algumas espécies têm do óvulo sozinho originar um novo ser é chamado de partenogênese. Por isso que o zangão ele é haploide. Por isso que o zangão é N. Ele vem diretamente do óvulo N, sem ter a fecundação. A partenogênese também ocorre em alguns animais, como carrapatos, pulgões, alguns tipos de escorpiões. Também encontrá-lo na caatinga nordestina, um lagarto que também faz partenogênese. Então, o óvulo fecundado da fêmea, a alimentação decide o que a fêmea será. Óvulo não fecundado dá ao macho zangão, processo chamado de partenogênese. Tudo bem? Amigos, é isso aí, tá? Estuda essa primeira parte para que a gente possa evoluir mais um pouquinho para os outros tipos de relações. Tudo bem? Beijão, fiquem com Deus.